vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus. Aqui não é nem para ser nem para andar junto com quem é. Portanto, não sejais seus. Não seja companheiro. Porque no outro tempo, o que é que nós éramos? Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até o pronunciar, é torpe. Faz vergonha até falar. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, que significa gente louca, sem juízo, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos. Olha a nossa conversa, qual tem que ser: hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se eu fosse prosseguir aqui, ainda falava sobre os deveres domésticos, que as mulheres, igual essa aqui: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora estreitou também para os maridos, né? E vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando você se casar, você já tem que estar preparado que você está casando para morrer por ela. Podeis tomar o seu assento. Glória a Jesus. A igreja precisa viver tudo que a igreja tem que viver. Se a gente praticar tudo quanto a gente acabou de ler, eu posso fechar a Bíblia e ir embora para casa e dizer: pastor, impetrando a bênção apostólica e a palavra já foi pregada. Porque aqui não tem complicação nenhuma para entender o que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso. E se ele escreveu no tempo da prisão doméstica, ele passou 3 anos ele passou algum tempo na sua terceira viagem missionária a essa igreja, e ele deixou claro todo o ensinamento para que esse povo não olhasse para trás nunca mais.
só seguisse os passos de Jesus e os ensinamentos que o seu pastor deixou. E olha que ele deixou ali também pessoas para dar continuidade ao trabalho, mantendo a mesma veia de mensagem doutrinária, exortativa, de despertamento. Mas ainda assim, com preocupação no seu coração, na sua mente, mandou carta para que o povo continuasse praticando a santidade, a doutrina e o bom costume, como deve fazer o servo e a serva de Deus, no meio de uma geração que gostava de prostituição, de feitiçaria, mas ainda assim, Deus operava os milagres de maneira plausível. Todo olho via o poder de Deus abrangendo no meio do seu povo. E essa carta também é para nós, da igreja atual do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus. Deus mente? Não. Deus não mente. O Filho de Deus também não pode mentir. Deus é santo, é verdadeiro, é sincero. Ah, mas a Bíblia diz: seja todo mundo mentiroso. Eu não estou mandando nisso, é mentiroso. Aí é um comparativo, olha. O homem está muito abaixo de Deus. Você não deve depositar toda a sua confiança no homem, como você deve depositar no Senhor, porque Deus é verdade pura, absoluta. O homem é falho. O homem pode fracassar, errar, mentir, falhar, mas Deus não. Deus é infalível. E o apóstolo Paulo tinha no seu entendimento o que os verdadeiros crentes também possuem: determinação. E ele queria passar isso para todos que ele escrevia, para todas as igrejas por onde ele passava. Um ensinamento fortificado em Cristo Jesus, porque ele já era autenticado, ele já podia dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, porque ele já era um imitador de Deus. O caráter de Deus, o caráter cristocêntrico já estava em suas empresas, já era carimbado para o dia da redenção, tanto que ele estava preparado, sabia que ia morrer. Mas ainda ele estava sendo confortado pelo Senhor, e Jesus lhe visitou na prisão, dizendo que a graça do Senhor lhe bastava, porque sabia que ele já estava ali inteirado para se encontrar com o Senhor. Crente determinado e convicto, lê as Escrituras Sagradas. Não dá trabalho para o pastor, não dá trabalho para a missionária, não dá trabalho para a liderança, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já conhece o seu lugar. Leia a Bíblia, leia essas cartas, mas não fica só na leitura não, entra na prática, porque a bem-aventurança é para aquele que medita e pratica a palavra do Senhor. Que era uma época de sujeira. Imagina nos dias de hoje, agora que a gente mais precisa dessa palavra, para ter um comportamento digno de honrar o Senhor, no nosso testemunho, no nosso andar, no nosso falar. Olha, veja como prudentemente você está andando. Não se corrompa. Não anda com aqueles que vão te extraviar, te prejudicar espiritualmente e moralmente, porque por causa dessas coisas vai recair a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas por que a senhora leu Provérbios 29? Porque lá também tem um aviso. O próprio que escreveu esse provérbio caiu naquilo que ele mesmo escreveu. A gente precisa vigiar, porque até quando a gente prega aqui contra o pecado, contra as maledicências, contra um comportamento leviano, os demônios que se alimentam com as pistas que o homem dá ficam esperando lá fora, na hora da saída, para pegar você exatamente naquilo que você até pregou um dia. É por isso que a gente tem que andar prudente, guardar a palavra de Deus, entesourar em nosso coração o tempo todo, guardando a palavra. Leia a Bíblia em casa, cante louvores, faça culto doméstico, anda na palavra o tempo todo, se lembrando do que a palavra nos ensina, para não tropeçar e cair em desgraça. Porque a ira de Deus está caindo sobre os filhos da desobediência, não porque ele tem prazer nisso, mas ele avisa. E ele é longânimo. Ele tem um aviso lá no Éden, avisa até hoje, e vai avisar amanhã. Enquanto o nosso coração está batendo, Deus está, seus olhos ainda estavam em cidade babilônica, com tudo que não prestava disponível, mas preferiu a prudência, honrar o Senhor. E ele determinou: deixa Deus fazer, é você e eu que temos que fazer. A vergonha na cara é a gente que tem que tomar. Aleluia, Deus. Jamais o Senhor ia exigir alguma coisa que estivesse fora do nosso poder de alcance.
podemos obedecer, nós podemos andar como Jó. Olha, meu servo Jó, você viu ele? Homem correto, íntegro, se desvia do mal. Eu e você temos nos desviado do mal. Andar com prudência, andar em santificação e honra, agradando ao Senhor em tudo. Ah, missionário, é tão difícil, então você não quer ir para o céu, não? É por isso que o reino de Deus é tomado à força. Eu estou me lembrando aqui, alguém abre a sua Bíblia em Daniel 1:8, em alta voz, por favor. Determinação, igreja. Quem diz glória a Deus? Glória a Deus. Daniel 1:8. Se você começar a ler a Bíblia bastante, você vai achar rapidinho. Daniel 1:8. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Você sabe que às vezes tem uma que fala assim: ó, missionária, eu arrumei um emprego, eu fui convidada para uma entrevista, só que lá exigiram que eu tenho que usar maquiagem pesada no rosto e calça, e eu vi que a farda lá é um pouco, então não é um emprego, é o que? Uma boate? Ah, mas eu estou precisando tanto. Então você vai procurar a chefe e dizer o seguinte: eu sou crente, não tenho costume de usar esse tipo de coisa no meu rosto, esse tipo de roupa também não é adequada mediante ao que eu aprendi nas escrituras sagradas, e também não é costume na igreja na qual eu faço parte. Aí, missionária, mas cada um sabe. Mas qual é a medida de renúncia que você é capaz de fazer para agradar a Deus? E você acha que Ele vai desamparar quem agrada a Ele? Porque tem gente que é tão na carne que diz assim: quem é que vai pagar as minhas contas? Então você precisa se vestir como uma prostituta, se maquiar como uma rameira para você ter o seu sustento garantido? Até que ponto você pode ser fiel a Deus? Olha só a proposta que esse rapaz recebeu. Você não vai abandonar o seu emprego porque lá você vai usar uma calça. Depende da calça também, irmãs. E também você não vai tomar gosto pela calça para ficar andando para cima e para baixo de calça. Você sabe como você tem que entrar e sair em qualquer lugar, porque a palavra de Deus nos educa para isso. Olha o cenário onde Daniel estava. E não foi qualquer comida que ofereceram para ele. Foi a comida do rei. Quem não queria comer a comida que o rei comia? Era o filé de tudo. Era comida de alta qualidade e que era aprovada por pessoas antes de ser servida a ele. Porque caso tivesse algum veneno, a pessoa que provou morria. Daniel foi tratado com excelência na visão deles. Como pode recusar o vinho que o rei bebe? Recusar a comida que o rei comia? Mas nada disso encheu os olhos de quem era determinado e estava alicerçado nas suas origens e naquilo que aprendeu do seu Deus. Aleluia. Esse caráter se estendeu para os jovens que estavam com ele. Tanto que o rei falou assim: quando a música tocar, todos devem se curvar diante da estátua que eu levantei. O que foi que os três jovens também determinaram em seu coração? Pode tocar a música de vocês, e pode acender a fornalha de vocês também, porque nós cremos que o nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha de fogo ardente. Aleluia. Toca de novo, cabeça erguida, convicto, determinado naquilo que aprendeu, que recebeu de Deus. Nós não podemos nos vender, nos render. Aparece uma proposta, o crente abestalhado cai igual um patinho na lagoa. Missionária, eu vi uma vez um pregador falar assim: a carne, mas a carne é fraca, e o pecado é vitamina para fortalecer a carne.
cerco. Quem foi que entrou na minha vida? A quem eu sirvo? A esse eu sou escravo. Por isso que Paulo dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele estava ali dentro de uma grade, mas ele não se sentia preso a ninguém, nem a nada nesse mundo, porque ele já estava aprisionado a Cristo, a santidade de Deus, a presença de Cristo, o envolvimento forte, contrato fechado, inquebrável essa aliança. Convicção, irmão. Eu não sei, teve um dia que uma irmã de tantos anos de igreja falou assim: missionária, às vezes eu recebo umas setas assim na minha mente, e vem uma voz dizendo assim: será que Deus existe? Aí eu cacei no espelho e falei assim: olha para a tua cara e pergunta para tu mesmo. Puxa o ar, ó, respira. Deus está falando e está mostrando e está cumprindo. Se eu e você não nos convertermos verdadeiramente e aplicarmos a palavra santa do Senhor em nossa conduta moral e espiritual, a ira de Deus vai cair sobre nós. Muitas vezes Ele chama a nossa atenção e a gente não quer dar ouvido. Andar em amor. Você não vai fazer com o seu irmão aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Você não vai falar do seu irmão aquilo que você não gostaria que falasse de você. Você não vai olhar para aquilo que é desgraça, é ruína, é sepultura. A cova está aberta, gritando, dizendo: eu vou te engolir, miserável. Mas ele quer continuar pecando. E a culpa não é de ninguém, rapaz, é sua. Eu entendo porque que a palavra diz: é melhor chegar no céu sem os olhos do que com os olhos no inferno. Arranque de você o que te escraviza, o que te desmerece, o que te desrespeita, o que te desmoraliza. Arranca da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E tem pessoas que o queixo é duro. Você está falando ali, fala. Tem alguma coisa. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. Nem tudo é a situação dos amigos de Jó. Quando Jó estava ali passando por aquela situação terrível, se acabando, caindo os pedaços, alguém no cantinho julgando, fazendo mau juízo dele. Ali é Deus também nos mostrando que nem tudo é porque a pessoa pecou. Tem situações que é prova. Mas nos dias de hoje eu estou procurando um Jó. Não existe quase. Não existe. Aliás, nem existe. É por isso que a palavra está dizendo que as vossas iniquidades, as nossas iniquidades, causam barreiras entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados causam divisão entre nós e o nosso Deus. Olha o que ele está dizendo: não vos embriaguei com o vinho das contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se não se encher do Espírito Santo, vai fracassar na caminhada antes de chegar na terra prometida. Eu entendo porque que Deus chamou Moisés e disse: eu quero matar essa raça. É uma raça que não vale nada, Moisés. Eles são mal agradecidos, Moisés. Olha o que eu fiz por eles, Moisés. Vão te matar. Então eu mato eles antes e começo uma nova geração a partir de ti. E o que vão dizer, Senhor? Que nos tiraste do Egito para nos matar no deserto. Deus olhou e disse: não merece chegar. Vai rodando aí, cambada de língua grande. Vai pegando círculo, no mesma rota. Vai, até se acabar. Rebanho de ingrato. Eu avisei que eu tinha terra que mana leite e mel, mas vocês não quiseram os meus caminhos. Vocês quiseram pecar. Quiseram me afrontar. E quiseram me trocar por um bezerro. Agora derrete esse bezerro, Moisés, e dá a água do bezerro para eles beberem da sua própria iniquidade. Deus está dizendo: não apronta não, porque eu vou fazer você comer o amargo dos seus pecados. Eu tenho medo da mão de Deus. A mão de Deus vai te pegar se você não largar essa pornografia que você está vendo no seu celular. E não vai ter mamãe para interceder por você não, rebelde. Os crentes estão vivendo
vivendo igual o povo do mundo hoje. E olhem lá, porque tem alguns que estão fazendo pior. E não tem arrependimento, não tem arrependimento. Aqui, ó, a ira de Deus recai sobre os filhos da desobediência. Menino, saia dali. Para! Eu vou parar. Não ama Jesus. Porque quando você recebe a presença do Espírito Santo dentro de você, todo dia você tem que estar se alimentando da palavra de Deus, da oração, de uma vida de consagração, uma vida separada das coisas do mundo. E Deus olha para você assim, dizendo: qualquer coisa que alguém te oferecer, tu está tão assim, ó, comigo, tão parceiro do teu Deus, que nada vai encher seus olhos. Se encha do Espírito Santo, que só vai encher os seus olhos aquilo que agrada a Deus. O elo de intimidade é tão envolvente, é tão profundo, que chega a contagiar as pessoas que estão à sua volta. Não seja aquele crentezinho desalinhado, que o diabo fica dando requerer. Eu vou só colocar aquela bestalhada que fica assim com os cabelos, né? A pombagira chega a dar aquela coisa nojenta, gosmenta, e daqui do altar eu fico só vendo: sai, Satanás! Que aqui não é teu lugar, aqui é o lugar das almas. Pombagira aqui não. Vem fazer o que aqui? Vai chegar uma hora que vai manifestar um demônio tão bravo aqui, que o culto vai terminar, o pastor vai impetrar a bênção apostólica e a gente ainda vai ficar aqui expulsando. Aleluia. Porque você está entrando no fogo. E aqui vai se queimar. Aleluia. Há um olho de fogo de Jeová aqui em cima desse altar. E ele está passando todo mundo em revista aqui nesses últimos dias. Lembra na virada de ano? O que foi que Deus bradou aqui nesse altar dizendo? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o trono de Deus é de juízo e de justiça. E quando Deus ainda nos aperta, é porque Ele ainda está nos dando a oportunidade da gente se consertar. Da gente pegar o caminho, a rota de um novo nascimento e vivermos a palavra não de forma superficial, como as pessoas estão vivendo hoje. Sabe aquela coisa? Eu acho lindo aquela história de Esther. Quando aqui uma mulher determinada, ela estava lá, casou com o rei Assuero, não foi? Eita, foi escolhida dentre todas as empiriquitadas. Alguém olhou para ela e disse: você não precisa de nada, porque o brilho de Jesus já estava ali. Aí ela entrou com a carinha dela lavada mesmo. O homem só olhou para ela e: é essa aqui. É diferente. Não seja igual. Não seja igual. Seja sobrenatural. Seja exclusiva. Seja diferente. Deus vai quebrar todos aqueles que professam o seu nome e querem viver de engano. Vai passar. Vai beber a água do bezerro. A marca. Vai sentir o cálice da sua rebeldia, da sua falsidade. Mas aí, irmã, pronto, eu estou acabado. Não. O que é que Atos 3,19 diz? Arrependei-vos, pois. Quando Pedro e João chegou no templo e eles olharam para aqueles dois doentes e disseram assim: fita os olhos em nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, vai levantar. E levantou. E eles saíram para onde? Para dentro da igreja. De que forma? Pulando e saltando. Deus quer curar para fazer festa com você. E as pessoas incrédulas ficavam olhando e dizendo assim: mas como pode? Olhando para os homens de Deus. E Pedro dizendo: tira os olhos de mim. Olha, primeiro ele falou: olha para mim. Quando o povo começou a idolatrar, ele: tira os olhos de mim. Porque quem fez isso foi aqueles que vocês trocaram por Barrabás. O homem cheio do Espírito Santo conhece o seu lugar. Ele sabe quando ele tem que entrar, quando ele tem que sair, a maneira que ele tem que falar. Ele faz a leitura do ambiente, das pessoas, de tudo. É que nem um irmão sério. Vê uma irmãzinha nojentinha. Eu fico me sentindo tão mal representada por certas irmãs. Eu fico com vergonha. Essa classe é da mesma minha. E eu não estou me exaltando por isso, né? Porque para mim mulher é sinônimo de honra, a coroa da criação. Você tem que se comportar como uma rainha, como uma princesa e não como uma vagabunda. Você entende isso? Se respeita, irmã, principalmente a casada. Vergonha na cara, postura. Para com isso. Honra teu marido,
Honra teu Deus, honra a tua igreja, honra no teu trabalho, na tua veste, na maneira de falar, até o sorriso. Um dia eu me lembro que eu estava com uma irmã numa cidade, aí alguém fez uma coisa engraçada dentro do ônibus, aí já estava descendo no ponto de apoio. Eu falei: ô irmã, aqueles pastéis cheios de mosca hoje de novo, olha para lá, ó. Aquilo ali foi ontem, aquele negócio, é orelha de cachorro, eu não vou comer aquilo ali. Ela deu tanta gargalhada com isso, aí tinha um homem já olhando para ela assim, ó. Aí ela disse que o Espírito Santo falou: fecha os dentes. Ela respirou fundo e disse: Deus mandou fechar os dentes. Parece uma coisa simples, mas é lindo quando a pessoa recebe o toque de Deus. Ó, postura, irmão. Que às vezes a pombagira começa, a pessoa nem percebe de tão abertalhada que é. Porque respeito não é uma coisa que você tem que ficar pedindo, você impõe. Porque tem postura, porque é cidadão do céu, porque sabe aonde quer chegar, é determinado. Olha o que Esther falou aqui. Mardoqueu se acabando, vestido pano de saco, jogando terra por cima da cabeça. Esse era o costume do judeu quando estava sendo afligido por alguma situação difícil. Aí ele mandou alguém dizer: fale para Esther que ela não pense que ela vai escapar porque ela está lá casadinha com o rei, não, viu? Ela também é judia. E diga para ela dar um jeito de ajudar o nosso povo. Aí ela mandou um recado: diga para ele que ninguém coma, ninguém beba, que todos 3 dias comigo nós vamos estar no jejum severo, e eu me apresentarei para ele para viver ou para morrer. É isso, irmãs, para viver ou para morrer. Quando Daniel falou assim: olha, eu queria fazer um pedido para você. Quando a pessoa quer agradar a Deus, ela sempre procura se sacrificar. Ninguém quer se sacrificar para agradar a Deus, mas então vai ser sacrificado por causa da rebeldia, do pecado e da desobediência. Aí Deus até permite um cenário de teste e fica observando o nosso comportamento. Deixa eu ver como é que ela vai se sair. Hoje eu falei para uma irmã assim: olha, Deus está brigando para essa vida não se perder, não sei o quê. Aí ela falou assim: Deus não precisa brigar. Eu digo: Deus também não precisava perguntar Adão onde é que ela estava escondida. Mas sabe aquele pai que sabe quem é o filho que tem, mas mesmo assim ele chama e diz assim: o que foi que você fez? Vai abrindo a boca e confessando o que você andou fazendo. O que foi que você andou aprontando, menino? Deus não já sabia o que ele estava fazendo? Não já sabia? Sim ou não? Sim. Quem está entendendo a mensagem? Eu estou brincando para mim também. Mas o que é que Deus queria ouvir? Deus queria ouvir Adão confessar seu próprio delito. Mas aí a conversa do covardão, coisa triste é um homem covarde. Nunca seja covarde, meus irmãos. Até para você assumir um erro, seja homem para assumir, rapaz. Errei, fiz mal, eu não quero continuar assim, isso é desgraça para mim. Chega! Não sou cachorro na coleira de Satanás. Acabou isso, essa palhaçada. Eu sou homem de Deus e vou para o céu. Pequei, errei, acabou. Agora me mate se o senhor quiser, mas eu estou salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele falou: foi a mulher que o senhor me deu, aí a culpa. Ela que me ensinou. Pega uma mamadeira para ele. Deus sempre, quando convocou alguém: seja homem, seja homem, seja homem, seja homem, seja homem. Aleluia. Chefe da sua casa, cabeça da sua casa. Cada macho, como diz o nordestino, vai para o paredão ser fuzilado, mas protege e defende sua salvação, sua família, sua honra. Que Deus queria ouvir de Adão, sabe o que era? Perdão, Senhor, fracassei. O Senhor confiou em mim, mas eu não fui homem de verdade dentro da minha casa. A culpa foi minha, Senhor, que deixei ela lá, ó, vulnerável. Eu acredito até que Deus pegava a Eva e tirava um cano externo. Isso é eu que estou falando. Entende? Porque
Porque Deus nunca destruiu um lar para reconstruir o outro, em cima da destruição do outro. E falando de restauração, é muito melhor, quem é pedreiro aí, quem entende alguma coisa de construção, é muito melhor começar a construir do zero do que pegar uma casa para reformar. É muito mais trabalhoso. Não é assim? Você pega um terreno, ele está ali limpinho, aí você pega, passa um trator, passa a escavadeira e vai medindo, e vai botando prumo, e vai, já arquitetou tudo, vai seguindo ali, ó, todo o papel que já foi desenhado. Agora pega uma casa e fica olhando assim. Meu Deus, tudo rachado, tudo lenhado, tudo acabado. Até vai gastar mais para reformar do que se fosse para levantar do zero. E o preço é alto, sabe por quê? Porque a reforma faz uma bagunça. Tem gente que quando vai reformar a casa tem que se mudar para algum canto até a casa ficar pronta. Porque a poeira. Aí tem lugares que descobrem ninho. Um dia eu fui num lugar e o pastor descobriu um ninho que tinha tanto do escorpião, que foi Deus que guardou aqueles meninos ali para não ser mordido por aqueles bichos. Tudo ali, ó, camuflado, uma tábua velha, aí colocaram outro piso, aí colocaram outra coisa por cima, aí foi mexendo. É que nessas casas em outros países, que não é feito do mesmo material que a gente faz aqui, aí eles colocam papel, isopor, e madeira, e não sei o que. Quando vai abrir, tá aqueles gravetos lá, pronto, mas tudo maquiado. Um dia a casa cai. Não maqueia, não, que a casa cai. Tem que ter estrutura. E a palavra nos dá essa estrutura, irmão. Qual é a estrutura para o crente? A verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade tira a corda do teu pescoço. Te dá um novo crédito para recomeçar uma nova história de novo. Zera o teu saldo negativo. Deus olha para você e diz: ainda quero investir em você. Ainda quero fazer a glória da última casa acontecer. Então anda na verdade. Aleluia. Na frente das pessoas que te conhecem, na frente das pessoas que não te conhecem, represente a Deus. Você é um agente de Cristo em todo lugar que você está. Sempre pense assim: Deus me emprestou aqui por algum propósito. No seu trabalho você está emprestado, mas ali você é um agente de Deus. Você é um funcionário do céu. Você é um funcionário do céu, até no mercadinho onde você compra. Represente o seu patrão na maneira que ele merece ser representado. Esther disse: se eu morrer, eu morrerei, mas eu vou me apresentar. E ela se apresentou com grande classe, porque mulher de jejum tem classe, mulher de jejum tem moral, mulher de jejum não é infalível, mas ela sai vitoriosa de qualquer luta que ela entrar. E Deus não precisa ficar prometendo um docinho pra gente ficar bonitinho na igreja, não. Vamos parar com essa coisa de barganha com Deus. Quando ela disse: se eu morrer, eu morrerei. Se Deus não me der vitória, morri, mas eu fiz o que uma verdadeira judia tinha que fazer: defender seu povo. Daniel, ele também não ficou esperando tanto que iam aceitar a proposta dele comer a comidinha separada, não. Mas ele foi ali, se esforçou, e Deus foi com ele e honrou ele até enjoar de tanta honra. Deus honrou tanto Daniel, que quando aquele rei, que eu digo que duvido da masculinidade dele, o que pegou a taça roubada para beber cachaça, carnegrinha, aí começou a bater o joelhinho no outro, quando o dedo estava decretando sentença. Se urinou todinho, não foi? Ó, Daniel, vou te cobrir de ouro, de joias, de púrpura, de tecidos caríssimos. Fica contigo teus presentes. Oh, que coisa linda. Glória a Deus. Irmãos, eu entendo porque um dia um pastor falou para o jovem: coma a Bíblia, e o jovem começou a comer. Eu entendo esse jovem, porque quando você começa a viajar pela palavra de Deus, você só se perde se você for burro. Porque a palavra, ela nos conduz para a vitória, para o sucesso, para a glória. Ainda que tu tenha que sofrer muitos intempéries no caminho, mas tudo isso é para você chegar lá mais, robusto. Porque prova é campo de treinamento para um crente que fica todo dia pedindo: Senhor, me ensina.
Me ensina, Senhor, eu quero te servir, eu quero. A gente quer tudo, mas vamos querer também pagar o preço e fazer direito. Tem gente que fala assim: eu quero louvar, Deus falou que eu quero louvar. Não se dedica nunca, mas quer. Eu quero fazer para Deus perfeito. Então vamos lá, deixa ver se aparece um tempo. Não, tempo para Deus não é uma coisa que aparece, a gente prepara. Eu não arrumo tempo para lavar meus pratos, eu não arrumo tempo para fazer comida, para cuidar, até atender um bocado de gente que às vezes não vale a pena nem você atender. E por que para Deus é só quando sobrar um tempo? E olhe lá, Jesus espera. É para Jesus. Para com isso. Para Jesus então agora é que tem que ser o melhor. Aí é que tem que ser mais perfeito, mais correto. Alguém falou para mim assim: missionário, tu vai pregar nessa cidade, pastor enjoado, Deus me livrarás, homem enjoado, porque o pastor ficava no púlpito assim, vendo se estava tudo certinho, sabe? Ele até era desassossegado um pouco, sabe? Mas era um selo, cabelo branco que nem algodão. A irmãzinha cantou, aí ele falava assim, desses pastores antigão, que às vezes o povo fala assim: ela faz vergonha. Eu não acho, sabe, irmãos? Eu prefiro aquelas coisas que o povo dizia que fazia vergonha do passado, do que essas tranqueiras velhas da calça colada de hoje. Essas viadagens de falsidade fake sacerdotal, que está querendo forçar um poder que não existe. Porque poder de Deus está ligado a uma vida santa. Aleluia, glória a Deus. Poder genuíno. Eu não estou falando dessas coisadas aí que está, não falo de oba-oba. Eu estou falando de autenticidade. Eu disse, nós somos sacerdócio real. Missionária, mas a senhora tem que entender que não, isso então vai apodrecendo, porque é carne, então não vai mais tomar banho, então não vai mais se zelar. Não, nós somos o templo do Espírito Santo. Temos que ter zelo pela casa, pela morada do nosso Deus. Aí a irmã veio na frente, aí ficou subindo e descendo, aí depois se perdeu todo, daqui a pouco caiu na risada, daqui a pouco chorou. Aí ele falou assim no microfone: tinha que ter se preparado mais, minha filha. Não ensaiou, não consagrou, não se preparou. Aí a mãe arrastou a menina e disse que a senhora nunca mais está toda rua desviada lá, sendo cavalo de Satanás, porque não aceita a correção. É por isso que Deus fala através do autor desconhecido aos Hebreus: aqueles que não aceitam a correção não é filho, é bastardo. Quem é filho aqui, levanta a mão, da glória a Deus. Filho aceita a correção do pai, filho recebe a correção de Deus. Aleluia. Alguém lê Daniel 3,16? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não tem que dar satisfação. As pessoas ficam muito preocupadas com o que os outros vão achar por conta do seu posicionamento em defesa da sua fé. Tem gente que fica assim: eu não posso falar assim porque alguém vai pensar assim. Eu não posso usar assim porque a outra igreja vai achar que eu estou assim. Minha amiguinha, meu amiguinho, minha vizinha, meu parente. Um dia eu vi um pastor falar uma coisa, e esse pastor não é tanta coisa assim não, mas o que ele falou tem uma grande verdade. O que foi que ele falou, missionário? Uma pessoa olhou para ele e falou assim: pastor, eu estou fazendo uma festa, e aí as pessoas da minha família não são crentes, gostam de beber cerveja. Eu quero trazer eles para participar da festa, só que tem gente que diz que se não tiver bebida não vai. Então eu posso comprar uma bebida para aqueles que gostam de beber. Aí o pastor falou assim: então, porque tu é crente, tua família é crente, aí tu vai numa festa deles, tu acha que eles vão dizer assim: olha, nós somos mundanos, mas nós não vamos comprar bebida porque vem meus parentes crentes participar da festa? Tu acha que eles vão ter essa consideração?
Eles não vão ter. Então quer dizer que eles querem empurrar a bagaceira deles goela abaixo e o crentinho abestalhado vai aceitar. Olha o que a palavra dos seus: não compactuei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Tem que ser que nem João Batista. Estava lá o descarado passando com a cunhada e ele dizendo: dá uma safadeza, né, cabra safada? Deus vai te pegar. Devolve essa sem vergonha pro irmão dela. Devolve ela, que ela é casada. Ele ficou constrangido porque ele tinha medo do profeta. E para Deus chamar alguém assim e permitir que passe até vergonha, é porque Provérbios 29 já bateu na porta dele. Foi muitas vezes. Aquele que muitas vezes, diga muitas vezes, muitas. Deus está falando aqui nesse altar. Muitas vezes. Deus tem revelado nessa igreja muitas vezes. Repita comigo. Bate no peito e diz: Deus tem falado comigo muitas vezes. Mas é muita mesmo. Aquele que muitas vezes repreende é chamado na correção de Deus para conselho e endurece a cerviz. Não gosta não, coça a cabeça, faz cara feia. Às vezes eu estou assistindo, vou dar um vídeo aqui, aí eu abro lá no canal o vídeo que o menino gravou. Aí eu fico olhando para algumas caras. Eu fico assim: meu Deus, todo mundo está reparando essa cara, não está gostando do que Deus está falando. Aí eu guardo aquele vídeo, aí eu passo um tempo, aí depois aí eu tô lembrando da cara do vídeo. Deus está falando: eu estou te batendo. Davi era inteligente. Quando ele fez a oração do Salmo 51, ali ele já declarou para Deus que estava disposto a levar uma surra, mas ele queria ficar puro. Porque quando a palavra entra no coração do homem, ele é que nem o profeta Ezequiel. Enchi as minhas entranhas desse rolo e era até doce na minha boca. Porque a correção de Deus faz bem para mim. Eu não considero amarga. Eu não considero que a verdade dói. Eu considero que a verdade purifica, limpa, liberta e leva o homem para o céu. Porque eu vejo do início até o fim Deus sempre dando oportunidade para a gente se alinhar, se consertar, se corrigir, santificar, consertar a nossa vida. Ah, missionária, mas é muita acusação, é muito levante. Que se levante, que depois se escorregue, que cai com a cara no chão, porque eu vou permanecer, porque eu vou perseverar, porque eu vou marchar, porque eu vou lutar. Não desista. Deus gosta de gente determinada. Ele disse: vai até o fim, Daniel. Aleluia. E Jó também disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Aleluia. Convicção, irmãos, confiança. Não desista. Eu não sei se eu vou aguentar permanecer. Então tu vai para o inferno, né? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. Aleluia. Mas eu fico tão cansada. A senhora pode fazer uma consagração de madrugada? A Bíblia diz: aquele que me busca de madrugada me acha. Deus está mostrando a receita da vitória e as pessoas ficam com a cara para cima só no celular. Irmãos, Bíblia e oração é a vitamina para a gente não fracassar. Obediência à palavra. Mas será, missionário, que eu todo dia vou conseguir acertar? Mas só em Deus olhar para você e ver que você está querendo agradar. Um dia eu cheguei numa casa de uma irmã que morava na roça, e eu vou terminar aqui porque não vai dar tempo e ir em Barres. Aí eu vi ela correr e ela pegou o pote, botou aquele paninho em cima do pote, um canequinho que dava para você pentear os cabelos, olhando no caneco. E ela corria, e eu via a caneca, e ela lá dentro da casinha da minha pegando o ovinho para poder fazer o café, e ela pegando o negócio e colocando: e menino, vai limpar esse nariz, oh meu Deus. E ela até colocou a boca assim perto do meu prato. Tá gostando de, meu Deus, me revelando que ela cuspiu. Mas só que ela era tão gente boa que eu respirei fundo e mandei a comida para dentro. Só que eu vi a dedicação, aquele cuidado. Aí quando foi na hora de dormir, aquele lençol com aquele cheiro das bolinhas brancas. Quem sabe que esse negócio é
Naftali. Aí eu espirrando a noite toda, nenhuma barata ia encostar em mim. E eu vendo o carinho dela. Aí o Senhor falou para mim, tá gostando? Eu disse, Senhor, ela é tão linda, é tão bonito o jeito dela, a humildade dela. É por isso que eu falo para vocês, sejam carinhosos. Desavergonhado não, murro na cara, de voadora, de Bíblia. Mas sejam agradáveis, santos. Quem chegar perto de você tem que pensar, eu quero ficar mais perto, porque eu estou sentindo o cheiro do céu, sem nem conhecer o céu, só porque essa irmã está aqui pertinho, só porque ela entrou na minha casa, só porque sorriu, só porque pegou na minha mão, só porque falou comigo. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você, sentir o perfume de Cristo em você, sentir vontade de vir para a igreja por causa de você. Amém, irmãos? Receba as pessoas com respeito, com carinho. Aleluia. Quando é distração ou demônio, a gente, em nome de Jesus, sai e protege a alma da pessoa. Mas quando você percebe, as pessoas estão desnorteadas, elas não têm paz, elas não têm mais amigos, elas não têm com quem conversar, elas ficam doidas, pensando em se matar todo dia. Aí ela chega aqui na igreja e encontra uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, já na porta, oh glória. Aí quando ela entra, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a noite da sua vitória. Aí ela fica assim, ai meu Deus, eu estou constrangido de tão bem tratado, que ele não acerta nem o lugar do banco para sentar, de tão emocionado, é coisa linda. Aí eu vi a irmã com aquela alegria toda, aí o Senhor falou para mim assim, a oferta do congresso é para você dar para ele, o que conta cara, Jesus. Que coisa linda, né? Mas é tão gostoso obedecer a Deus. Vendi meu negocinho tudinho, recebi o leitinho dos meninos, aí coloquei num pacotinho, naquela bolsinha bem bonitinha. Aqui um presentinho para a senhora. Oh, ela caiu de joelho chorando. Só Deus sabe o que ela estava passando. Aleluia. Mas olha, é tão bom quando você consegue tirar o cordão do pescoço de alguém. As pessoas pedem tanto vitrine para ser. Mas vou te fazer um pedido, peça a Deus condição para ajudar o próximo. Aleluia. O dom de dar, o dom de socorrer, o dom de ajudar. Sempre peça, Senhor, me ajude para todas as vezes que alguém bater na minha porta, eu poder ajudar. Ainda que a gente, às vezes Deus fala, seja seletivo, porque esse aí, ó, eu estou querendo passar na olaria. Aí você vai, ó, no discernimento do Espírito. Mas sempre seja de acordo com a palavra do Senhor nos ensina. Imitadores de Deus. Põe a mão em cima da cabeça e diz, eu sou representante do Rei do Universo. Amém? Isso é uma alta responsabilidade. Amém, igreja? Sejam firmes e constantes para encerrar. Paulo escreveu para Corinto. Eu sempre falo dessa palavra. Firme e constante. Não seja aquela pessoa que, dependendo do problema, você vai continuar na igreja. Dependendo do problema, você vai continuar na fé. Dependendo do problema, você vai continuar buscando, crente, crescendo na graça e no conhecimento. Não, irmãos. Deus está dizendo aqui, determinação, igreja. Custe o que custar. Sopre o vento que soprar. Acontece o que acontecer. Não saia da posição que eu te chamei. Não saia da posição que eu te coloquei. Aí Paulo falando para Timóteo, permanece na doutrina que tu aprendeu, menino, até o fim. Glória a Deus. Não tenha do que se envergonhar. Glória a Deus. Se a gente tem um milagre de recomeçar, de renascer, de reviver, por que a gente não vai aproveitar essa chance maravilhosíssima que Deus nos deu? Mas acabou. Nova vida, nova criatura, nova história, dupla honra. Aleluia. Amém. Glória. Não seja catador de lixo, você não precisa reciclar nada. Agora é recomeçar. Glória. É dizer assim, não mais vivo eu saia daqui. E toda vez que eu dizer, está precisando de mim? Não. Cristo vive em mim. Olha, livre-arbítrio, eu tenho nada com livre-arbítrio. Eu tenho com Cristo, Ele que vive em mim, Ele me comanda.
Eu sou dele, ele é meu Deus, é meu patrão, é meu chefe, é meu Senhor. Vai com essa coisa de bipolaridade, porque é o meu psicológico. Então, de vez em quando, eu estou doida. Entendeu? Tem hora que eu mesmo boto a mão na minha própria cabeça. Ah, espírito de doideira. Porque tem uma irmã diz que vem. Mas aí, você se lembra quem é que comanda a sua vida? Aleluia. Aí a doideira sai de cena e tu... A mente de Cristo, filhinha. Entende isso? Não é o psicológico que te comanda, é o Espírito Santo que te guia. Paulo escreve, Romano. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. De novo com a mão na cabeça. Diga assim: Espírito Santo, me guia o tempo todo. Amém. Vamos recolher as contribuições. Eu vou passar agora para a última parte. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos guardar a palavra no nosso coração e pôr em prática. Irmãos, para limpar essas máquinas de ar, falar sobre algumas coisas administrativas. Eu mostrei para vocês aqui, quem está ligado ainda diz amém? Amém. No Data Show, um projeto dos banheiros, do tanque batismal. Aí eu chamei o rapaz da Petreira aqui, não foi? Mara estava lá comigo, que também faz parte do Conselho Fiscal. Que eu gosto de fazer as coisas, irmãos, tudo muito bem claro. Se alguém falar assim, ela trocou